O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo ainda estou convosco. Vós me procurareis, se agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, assim como cantava o salmista, é a vocação do profeta. Minha boca anunciará vossa justiça. Esta é a vocação, é a missão do profeta. Assim como nos dizia a primeira leitura da profecia de Isaías, no capítulo 49. Ela coloca-nos diante da vocação e da missão do profeta Isaías. O chamado do profeta, ele vem do próprio Deus. Não vem de nenhum homem, vem do próprio Deus, do próprio Senhor. É Deus quem chama o profeta desde antes do seu nascimento. E a primeira leitura nos mostra isso. Ela diz assim: o Senhor chamou-me antes de eu nascer, desde o ventre de minha mãe, Ele tinha na mente o meu nome. Por isso, queridos irmãos e irmãs, nós podemos afirmar com certeza que não somos frutos do acaso. Deus sonhou conosco, Deus sonhou com a nossa vida, com o nosso nome, antes mesmo do nosso nascimento. Deus é aquele que capacita o profeta, que dá condições para que o profeta fale em nome dele. Eu estou aqui não pelas minhas forças, pelas minhas virtudes, mas pela força do Espírito de Deus. Deus nos capacita, Deus nos dá coragem. Fez de minha palavra uma espada afiada,
Protegeu-me à sombra de sua mão e fez de mim uma flecha aguçada, escondida em sua aljava. Deus disse-me: Tu és o meu servo, Israel, em quem serei glorificado. Deus dá ao profeta capacidades e entrega a ele sempre uma missão. E agora diz-me o Senhor, Ele que me preparou desde o nascimento para ser o seu servo, que eu recupere Jacó para Ele, que eu seja fiel à minha missão. E o profeta Isaías diz, qual é a missão dele? Que eu recupere Jacó para Ele, e que faça Israel unir-se a Ele, aos olhos do Senhor. Esta é a minha alegria. É claro, o profeta foi fiel à sua missão, mas o povo não escutou a palavra de Deus. Amados irmãos e irmãs, o profeta é instrumento de salvação na vida do povo. Respeitemos os profetas, amemos os profetas, porque eles trazem a palavra do próprio Deus. O Senhor disse, eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até vós, aos confins de toda a terra. Deus usa o profeta, Deus fala pelo profeta, Deus envia o profeta. Ele é instrumento de conversão e salvação, não apenas para o povo de Israel naquele tempo, mas para aqueles que estão perdidos e que necessitam tanto de uma luz e de um caminho. No Novo Testamento, assim como nós vimos, Deus muda de postura. Deus não envia mais profetas, mas envia o seu próprio Filho. E é isso que nós vimos no Evangelho de João. O Evangelho de hoje coloca-nos diante de 3 momentos fundamentais que antecedem a paixão de Jesus. O primeiro, a traição de Judas, que nós ouvimos na narrativa do texto de João. O segundo, a despedida de Jesus. E o terceiro, o anúncio da fraqueza e da negação de Pedro. Somos colocados hoje diante destas 3 realidades, a traição, a despedida e a negação de Pedro. Judas é aquele que recebeu o pão embebido no molho. Nós vemos aqui na narrativa, toda cheia de códigos, a história da salvação se realizando. Depois disso, dele ter recebido o pão embebido no molho, Satanás literalmente entra no corpo de Judas e ele começa a agir. Jesus se despede dos seus discípulos. Ele diz, para onde eu vou, vós agora não podereis ir, mas no futuro sim. Agora não. Agora não, mas no futuro sim. Jesus se despede dos seus discípulos, amado. Chegou a hora em que o Filho do Homem será glorificado. E nós nos preparamos desde já nesta terça-feira santa para a paixão de nosso Senhor. Está chegando o momento da glorificação de Deus. No terceiro momento, Pedro diz, Senhor, eu irei aonde fores, eu te seguirei por todos os caminhos. E muitas vezes nós somos como Pedro. Eu sou fiel a Deus, para onde Jesus me mandar eu irei. Mas quando a situação aperta, muitas vezes nós caímos na nossa própria fraqueza. Jesus disse a Pedro, o galo não cantará antes que me tenha negado 3 vezes. Meus queridos, Jesus estava comovido, como disse a narrativa do Evangelho. É claro, entristecido, pois sabia que seria traído. E a traição, ela machuca. A traição, ela traz coisas ruins. Jesus foi traído por um dos seus. E Jesus sofreu com certeza por isso. Mas a traição faz parte da vida. Deus é fiel a nós. O Eclesiastes já dizia, maldito o homem que confia no outro homem. Por isso hoje, coloquemos toda a nossa confiança em Deus. Jesus disse, onde vós me entregará? Jesus afirma isso com pesar, com dor no coração. Mas Jesus sabia de tudo e esperou o momento certo para falar.
Jesus sabia de tudo que Judas estava tramando, sabia da traição dele e permitiu que tudo acontecesse desta forma. Então Pedro sinaliza para João, que estava recostado no peito de Jesus, pergunta para ele: quem é o traidor? Quem é? Então Pedro pergunta a João: diga a ele isso. E João, recostado no peito de Jesus, até porque o evangelho é dele, é claro, a comunidade coloca João como íntimo de nosso Senhor. Aquele que está na última ceia é João, não é Maria Madalena. Encostado no peito de Jesus, naqueles quadros que a gente tem na cozinha e na sala, é João. E é ele que, recostado no peito de Jesus, questiona: Senhor, quem é? Então Jesus pegou um pedaço de pão, deu a Judas e tudo se realizou. Queridos irmãos e irmãs, é chegado o momento da paixão em que o Filho verdadeiramente será glorificado. E hoje, tradicionalmente, nós celebramos na Terça-feira Santa a memória das 7 dores da Virgem Maria. Desde ontem no programa No Coração de Maria, que eu espero que você tenha assistido, nós meditamos um pouquinho delas. Hoje, tradicionalmente, nós meditamos as 7 dores de Maria Santíssima. Amanhã seria dia da procissão do encontro, de Senhor dos Passos, com Nossa Senhora das Dores, se lembram? As mulheres sairiam de um lado, os homens sairiam do outro em procissão e se encontrariam na igreja. Como é belíssima a Semana Santa. E hoje, tradicionalmente, nós celebramos a memória justamente do sofrimento da Virgem Maria. E a primeira dor de Maria é a profecia de Simeão. A segunda, a fuga para o Egito. A terceira, a perda e o encontro do menino. A quarta, o encontro entre Jesus e Maria no caminho para o Calvário. A quinta, Maria vê Jesus morrer na cruz. A sexta, Maria recebe o corpo do seu filho já sem vida. E a sétima e última dor, que é como uma espada cravada no peito e no coração de Nossa Senhora, Maria vê o corpo do seu filho ser sepultado. Meus queridos, tudo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo sofreu, no seu corpo, no alto da cruz, Maria sofreu na sua alma, Maria sofreu no seu coração. Nesta semana, não meditamos apenas a dor, a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, mas também a angústia e o sofrimento desta mãe que gerou seu filho para este instante, que gerou seu filho para este momento. E Maria sabia, desde da primeira dor, quando apresentou Jesus lá no templo, através das palavras do velho Simeão: este menino será motivo de reerguimento e de queda para muitos em Jerusalém. Quanto a ti, ó mãe, uma espada te transpassará a alma. E eu digo não apenas uma, mas 7 espadas. Assim como existe a imagem de Nossa Senhora das Dores, que traz no seu olhar um desespero, lágrimas caem no seu rosto e 7 espadas cravadas no seu peito. Hoje nós meditamos, amados, a dor da mãe que vê o seu filho morrer no alto da cruz. Onde estavam seus discípulos? O texto de João nos fala que somente ele, João e algumas mulheres permaneceram fiéis a todo instante ali, aos pés da cruz de Jesus. E no último encontro, Jesus, olhando para sua mãe, um encontro cheio de emoção, se despede dela. E ele diz: vê, mãe, eis que eu renovo todas as coisas. Eis que eu faço novas todas as coisas. Porque esta era a missão de Cristo. E ele não fugiu. Ele foi corajoso, foi fiel e obediente ao Pai. Que sejamos fiéis a Deus nesta Semana Santa.
E assim meditemos não apenas o sofrimento de Cristo, mas também que encontremos espaço dentro do nosso coração, para que possamos encontrar ali também o sofrimento da mãe que chora a perda do seu filho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.